Pessoal, bom dia a todos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, alta. Estou vestindo uma camisa longa de seda preta e branca, uma calça preta, sandálias, uso óculos com uma corda vermelha e tenho cabelos crespos. Meu nome é Carola, eu sou analista de responsabilidade social aqui na Firjan e eu gostaria de dar boas-vindas a vocês ao nosso evento Nutri Saúde Summit, o elo da indústria saudável. Vamos começar a nossa primeira mesa agora, que fala sobre espiritualidade e saúde. Aproveitem, tá bom? Tema da conversa: espiritualidade e saúde. Alexander Moreira de Almeida, professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF. Ex-coordenador das seções de Espiritualidade e Psiquiatria das Associações Mundial e Brasileira de Psiquiatria. Coordenador do Programa de Transtornos Ansiosos do Hospital Universitário da UFJF. Possui graduação em Medicina, especialização em Terapia Cognitiva Comportamental, residência e doutorado em Psiquiatria pela USP e pós-doutorado pela Duke University. Luiz Humberto Verdini, médico endocrinologista formado pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em Filosofia pela PUC-RJ. Alexandre Carlone, médico do trabalho e homeopata. Coordenador do Departamento de Medicina do SESI Rio de Janeiro. Pós-graduado em Antropologia e pesquisador independente do estudo da consciência. Bom dia a todos. Estou aqui com a magna tarefa de moderar aqui duas feras e que tem muito que aprender com eles, né? Então eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou um homem de 1,70 m, pele clara, uso óculos, cabelo claro. Meu nome é Alexandre Carlone, como já aqui as minhas pequenas credenciais. E vou passar aqui para os nossos palestrantes aqui também a sua autodescrição. Verdini. Bom, alô, estão me ouvindo bem? Bom dia ainda a todos, né? Meu nome, então, é Luiz Humberto Verdini Machado. Eu sou homem, eu tenho 56 anos, 1,81 m, estou com uma camisa azul clara, uma calça azul escura, e espero que a gente tenha uma manhã muito feliz aqui. Já estou vendo, inclusive, que o tema, Carlone, de espiritualidade e saúde interessa mais as mulheres, né? Maciçamente o público feminino aqui. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Alexander Moreira Almeida. Eu sou um homem de 1,86 m, moreno, cabelo preto, com alguns fios grisalhos e uso óculos também. É um prazer estar aqui com vocês. Todos os dias somos acometidos por estas tentações. Senhor, somos tentados sem tréguas. Os louvores dos homens são a fornalha onde todos os dias somos postos à prova. Também nisso mandas que sejamos continentes. A esse respeito, conheces os lamentos que meu coração te dirige e os rios de lágrimas que brotam de meus olhos. É difícil distinguir o quanto estou purificado dessa peste. Tenho muito medo de minhas faltas ocultas, que teus olhos conhecem
e os meus ignoram. Nos outros gêneros de tentação, tenho recursos para me examinar, mas quanto a este, quase nenhum. Posso avaliar o quanto dominei a minha alma a respeito dos prazeres da carne e das vãs curiosidades, quando me vejo privado de tais coisas por minha vontade ou por necessidade. Então, me indago se é pena maior ou menor o ver-me privado desses dons. Então, Senhor, que devo confessar-te quanto a tais tentações, que tenho em grande apreço o louvor, mas agrada-me mais a verdade, pois se tivesse que escolher entre duas situações, ser louvado pela minha loucura ou por meus erros, ou ser escarnecidos por todos, pela minha firme certeza da verdade, bem sei o que eu escolheria. Contudo, não gostaria que a aprovação alheia aumentasse para mim a alegria que sinto pelo pouco bem que faço, mas tenho de te confessar que não só o louvor a aumenta, mas também que o vitupério a diminui. Às vezes, também me entristeço com os elogios que me fazem, quando louvam em mim qualidades que me desagradam, ou quando dão muita importância a qualidades medíocres e secundárias. Deveria, então, concluir que me iludo e que meu coração e minha língua burlam diante de ti a verdade. Pessoal, esse texto é um texto de Santo Agostinho, no século V. Santo Agostinho, para quem não conhece, ele foi o fundador das bases filosóficas do cristianismo. E vocês vão de convir que uma reflexão com essa potência de autopercepção e de autoconsciência não é para qualquer um no século que Santo Agostinho viveu. Então, eu trouxe esse texto de abertura justamente para cutucar os dois, para trazer o filósofo e trazer o cientista, ou ambos cientistas, mas um com uma pegada filosófica, para a gente discutir sobre isso. Tá? A gente vê que hoje o grande mata-burro da humanidade é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? É o que destrói a caminhada evolutiva das pessoas. Então, o autoconhecimento que a gente percebe, ele é uma ferramenta de evolução. É muito difícil a gente chegar a um nível evolutivo de consciência ampliada sem autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento, teoricamente, ele é a base do discernimento e da lucidez. Sem discernimento e lucidez, a gente não alcança a pacificação íntima, a serenidade íntima. E se a gente não alcança a serenidade íntima, a gente não avança espiritualmente. Várias correntes filosóficas, e aí eu caio um pouco na minha área de antropologia, muito voltada para a antropologia das religiões, né? Elas tendem a buscar essa questão do equilíbrio, da eutimia, do equilíbrio da consciência, vinculados a questões dos dogmas e das religiões. Só que a ciência está avançando e ela vem descobrindo que alguns paradigmas, muitos que foram estruturados na época do século XIX, estão sendo rompidos, estão sendo revistos. Por quê? Porque os sensitivos, as pessoas mais sensíveis, estão trazendo perguntas instigantes para que a gente possa rever o nosso modelo de estrutura científica. Então, é exatamente em cima dessa reflexão de Santo Agostinho, que eu acho uma das reflexões mais lindas de Santo Agostinho, justamente porque não existe ninguém dentro dessa sala que não tenha orgulho. Então, eu digo que serve para todos nós, inclusive para mim, estou incluído nessa lista, né? Se duvidar, o primeiro da lista. O quanto que isso é importante, a gente rever os nossos conceitos internos e o quanto essa revisão de conceitos internos, elas são necessárias para que a gente tenha paz,
A paz, ela não vem do externo. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. A paz, ela vai vir, ela deverá vir dentro da arena aqui, ó, que nós estamos sujeitos no enfrentamento do dia a dia, nas relações de conflito, nas relações que ainda não conseguimos reconciliar. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, nós vamos fazer uma dinâmica de perguntas e reflexões, tá? E a gente vai deixar no final um espaço para vocês interagirem, que eu acho que é muito importante. Então, eu vou deixar a primeira pergunta para os participantes. Qual a importância do autoconhecimento no equilíbrio e manutenção da saúde física, mental e espiritual? Fiquem à vontade aí para Verdine. Bom, eu acho que assim, esse aspecto do autoconhecimento tem uma necessária reflexão que seja tanto óbvia, né, no sentido de que quanto maior é o autoconhecimento que a gente tiver, vai ser melhor em todas as situações, de nossas limitações e por aí vai. O que eu acho que vale a pena a gente avançar um pouco nisso, já puxando a sardinha para o meu lado aqui, né, pensando um pouco tanto na medicina quanto na filosofia, é que você vê que essas discussões que envolvem diretamente o autoconhecimento, o que é o ser humano, o que é ser humano, né, isso já vem de muito tempo. Isso já é uma discussão que desde que o ser humano já, de alguma maneira, venceu as dificuldades maiores que ele encontrava, que era a fome, a miséria e coisa dessa natureza, ainda que elas existam hoje em dia, ele passa a refletir em função do seu papel verdadeiro no mundo. O que a gente veio aqui para quê, né? Então, trazendo aqui alguns pequenos conceitos, até algumas sutilezas que a gente encontra nesse caminho de estudo. Normalmente você observa o seguinte, que quando a gente fala esse evento aqui tem a ver com a espiritualidade, né? Então, portanto, a gente traz o conceito do espírito. É muito óbvio a gente imaginar o espírito sob o aspecto transcendental dele. A gente pensar o espírito em relação à vida após a morte. E toda essa característica que o espírito tem continua existindo. Esse assunto é fascinante, a gente tem dois grandes estudiosos do assunto aqui com a gente, e todo mundo que está aqui se interessa profundamente sobre isso. Eu pessoalmente, né, que eu, por acaso, sou de formação cristã, eu sou católico, enfim. Mas o que eu queria trazer como reflexão aqui é um aspecto ligado diretamente à questão espiritual, mas que não necessariamente tem a ver com a questão transcendental. Normalmente, quando a gente fala do espírito, a gente vincula o espírito com o cérebro, com o órgão físico que a gente encontra ali dentro do nosso crânio, né? Os animais também têm. E agora, desde a Grécia, desde Platão, Aristóteles, já existia naquela época uma clara divisão entre essas várias nuances que o espírito tomava, né? O Platão, né, para a gente trazer aí um grande, talvez um dos maiores filósofos de todos os tempos, ainda na era pagã, né, ele colocava o ser humano, a condição humana, numa condição que a gente chama de metaxe. O homem, o ser humano, para Platão, ele vivia numa posição intermediária entre os animais e Deus, né? Entendendo Deus no sentido pagão, né? Não é o Deus cristão como a gente entende hoje em dia. Mas vamos imaginar, então, pelo menos esse Deus transcendente, de um lado, e de outro lado os animais irracionais, e no meio estaríamos nós, os seres humanos. Nós somos animais, a gente vive nesse mundo contingente, a gente vive no mundo da mudança, a gente precisa se adaptar às mudanças o tempo inteiro, a gente recebe do ambiente uma série de inputs que o ambiente traz, então fica quente, fica frio, a gente fica triste, fica feliz, assim como os animais. Nesse sentido, a nossa diferença para os animais ditos irracionais não é tão grande assim. Mas, em alguns momentos da nossa vida, eu acho que quase todo mundo que está aqui já deve ter experimentado isso em algum momento, nós temos alguns vislumbres rápidos, fugidios, né, do que seria o mundo transcendente.
A gente tem algum momento na vida em que você experimenta, vou dar 2 exemplos rápidos aqui disso, que seria, por exemplo, a experiência do amor e a experiência do belo, da beleza. Quem tem filho, né? Eu tenho uma filha de 22 anos, ela uma das experiências mais impressionantes que o pai, a mãe, a gente tem, é você ver o filho dormindo. Quando você está observando aquele filho pequenininho, ele dormindo na sua sublime ingenuidade naquele momento, nada daquele amor que você sente para aquela criança, estou dando já um exemplo extremo, que é o amor filial, né? Não precisa citar um amor entre um homem e a mulher, entre um homem e homem, mas ficando nesse exemplo mais forte, vamos dizer assim, não tem, essa experiência é uma experiência que vai muito além da experiência racional. A gente não envolve o raciocínio para isso, né? A gente não envolve em nada as operações racionais habituais que são necessárias, que não excluem, essa experiência espiritual do amor, ela não exclui a racionalidade, ela simplesmente vai além dela. É uma experiência, como o Alexander cita, arracional, ou mesmo até suprarracional, ela vai além da racionalidade. E a própria experiência do belo, da beleza, é outro momento, quando você, claro que algumas pessoas vão ser mais sensíveis para isso, mas quando você se depara com um pôr do sol deslumbrante, ou quando você vê mesmo uma produção humana, quando você vê uma obra de arte que particularmente lhe toca, nitidamente você percebe, embora você não consiga excluir a racionalidade disso, aquela apreensão daquela realidade que a beleza te proporciona, ela vai muito além disso. Ela é uma experiência do espírito. E detalhe, eu não estou falando em nada o espírito ainda transcendental. Eu estou dizendo que é uma característica inerentemente, autenticamente humana, mas que ainda não invoca a experiência transcendental, que ela está presente sempre, mas ela vai além disso. O ser humano, pensando assim do ponto de vista metafísico, sempre quando você observa alguma coisa, quando eu vejo, por exemplo, essa garrafinha de água, quando eu vejo essa garrafinha de água, eu sei o que ela é, eu sei que ela é uma garrafa de água, e, ao mesmo tempo, eu sei tudo que ela não é. Eu sei que ela não é um caderno, eu sei que ela não é um sapato, eu sei que ela não é um pensamento, ela é uma garrafa d'água. Detalhe, existem muito mais coisas que essa garrafa d'água não é do que uma única coisa que ela é, que é ser garrafa d'água. Essa faculdade de viver com aquilo que é ausente, essa faculdade de você conhecer aquilo que não lhe é dado pela experiência, isso é intrinsecamente humano. Só nós estamos sozinhos nisso. Os animais entendem perfeitamente o mundo ao redor deles. Em algumas circunstâncias, entendem até melhor do que nós, porque eles conseguem se adaptar de uma maneira mais rápida a determinadas situações do meio ambiente. Agora, essa capacidade de ir além daquilo que lhe é colocada, essa é uma característica tipicamente humana. Essa característica tipicamente humana também diz respeito à historicidade daquilo. Eu sei, por exemplo, que essa garrafa d'água pode se transformar em muitas outras coisas. Eu sei que ela pode ser reciclada e virar uma cadeira, eventualmente. Eu sei que se ela fosse de madeira, um outro objeto de madeira, poderia ser uma mesa, poderia se transformar em lenha de fogueira, poderia se transformar em milhões de outras coisas, e também sei de muitas coisas que ela não pode se transformar. Essa capacidade da gente saber, e aquilo não está dado nela, isso é uma apreensão da realidade que o espírito humano faz. Isso não é uma operação também, não é uma operação racional, é uma operação, como os gregos colocavam, é uma operação do espírito humano, é uma operação do nous, do N-O-U-S, que é o termo que se usava para isso, né? O Aristóteles, ele dividia o ser humano entre 3 categorias de alma, né? A alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma intelectiva, né? A alma vegetativa, eu acho que a gente deve ter muita gente da área de saúde aqui, né? Pessoal de nutrição, médicos, né? Eu conheço, já estou vendo alguma ali. Então, assim, a gente sabe que tanto nós, os humanos, quanto os animais e até os vegetais,
nós compartilhamos um sistema vegetativo, uma série de funções que nós temos, e são funções que independem da nossa vontade, por exemplo. Então, a reprodução, a nutrição, o crescimento, todas essas propriedades dos seres vivos, nós compartilhamos com os animais ditos irracionais e compartilhamos também com os próprios vegetais. Isso seria a nossa alma, no sentido aristotélico, que seria o ânima, né? Seria um princípio vital, que é o termo que se usava também, que nós compartilhamos com eles. Subindo de nível, nós chegamos na alma sensitiva. Na alma sensitiva, aí nós estamos junto apenas com os nossos animais irracionais. Nós nos encontramos com eles e os vegetais, pelo menos até onde a gente sabe, não tem esse mesmo tipo de sensibilidade que os animais têm e a gente tem. Dentro da alma sensitiva, a gente ainda encontra também, por exemplo, os desejos, os apetites que o ser humano tem. A vontade está dentro desse contexto, né? E, claro, todos os sentidos, a visão, o tato, o olfato. Subindo ainda de um nível, a gente chega, então, na alma, na instância intelectiva, que é o momento onde aí nós estamos aparentemente sozinhos. Só nós nos encontramos aí. Essa capacidade intelectiva, o Aristóteles ainda dividia em duas, né? Uma ativa e uma passiva. Essa passiva, a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas essa passiva é o que envolve as operações do raciocínio. Mas essa parte ativa é o que seria do nous, essa apreensão imediata dos dados da realidade, né? E é curioso isso, porque o Aristóteles ele sempre disse que o fim supremo, eu acho que todo mundo aqui vai concordar de alguma maneira com isso, é que o fim supremo da vida humana é a felicidade. Nós estamos aqui para ser felizes, né? Felicidade bem entendida, né? A felicidade, hoje em dia, ela é muito confundida com o prazer, por exemplo. Ela é muito confundida com todas aquelas atividades, por exemplo, do entretenimento, do lazer. O lazer, entretenimento, até podem gerar felicidade de alguma maneira, mas o lazer e o entretenimento não são sinônimo de felicidade. Para o Aristóteles, a felicidade, o termo que ele usava para isso seria a eudaimonia, ou eudaimônia, que é a maneira mais fácil de você entender isso, se você melhor traduzir isso, porque isso é meio polêmico, é você dizer que é quando o ser humano atinge a sua real potencialidade. Quando essas três almas que eu estava citando anteriormente estão plenamente colocadas e o homem consegue viver em atualidade, não mais em potência, essas três características fundamentais que o homem tem, para atingir a eudaimonia, né? Então, assim, eu estava dando até um exemplo lá em cima antes, eu sou endocrinologista de formação, então acho que é uma especialidade muito ligada, por exemplo, à nutrição, aos nutricionistas, né? E se você pensar, por exemplo, em relação à glicemia, você consegue ver um dado muito curioso, quer dizer, todo mundo sabe disso, mas o corpo humano, a gente, na verdade, aqui, a gente pode ser muito sofisticado, Carlone, a gente pode ter carro, a gente pode viver onde a gente quiser, mas a gente precisa de glicose e oxigênio só para viver. Sem glicose, eu morro em alguns dias, algumas semanas, sem oxigênio, eu morro em minutos, né? Então, a glicose ela acaba sendo o combustível fundamental para a vida. O ser humano, ele precisa manter, o ser humano, os animais também, a gente precisa manter um certo nível constante ou próximo de uma certa constância de glicose circulante no corpo. Para isso, ele lança mão de uma série de medidas que vão além da nutrição. Claro, se eu não comer, daqui a pouco eu não vou ter glicose alguma, eu vou acabar morrendo depois de algum tempo. Mas imaginando que eu estou suprindo o mínimo de glicose, eu preciso mantê-la dentro de um certo nível. A manutenção da glicemia ela é feita de uma maneira curiosa, quer dizer, dentre outras medidas, o corpo humano tem pelo menos uns 4 ou 5 hormônios de um lado e um só do outro. Você tem hormônio do crescimento, GH, você tem cortisol, você tem adrenalina, você tem glucagon, todos esses hormônios aumentam a glicose no sangue. E só um diminui a glicose do sangue, que é a insulina. Aí você para pensar, se você observar isso do ponto de vista materialista,
do ponto de vista exclusivamente físico, por que Deus fez assim, né? Ou por que a natureza criou uma situação que eu preciso de 4 ou 5 agentes de um lado para manter a glicose e só um, coitado, sozinho do outro? Se eu observar fisicamente isso, é uma coisa estranha. Se eu observar isso do ponto de vista mais distanciado, se eu observar isso do ponto de vista mais contemplativo, que a gente vai falar isso ainda no dia, se eu observar isso do ponto de vista filosófico, isso fica fácil de entender. Do ponto de vista do curto prazo, a coisa mais grave que pode acontecer para um ser humano é a hipoglicemia. Quando a glicose despenca, dependendo da causa dessa hipoglicemia, a pessoa pode morrer naquele momento. Então, o corpo humano precisava fazer de tudo para evitar a hipoglicemia. E aí lançou mão de 4 ou 5 hormônios que evitam a hipoglicemia e só um que evita a hiperglicemia. Então, esse pequeno microexemplo mostra assim, a sofisticação que é a vida. E se você olhá-la do ponto de vista mais distanciado, esquecendo um pouco os aspectos mais fisiológicos e imediatos da coisa, que estão lá, que existem, você vai conseguir perceber e vai conseguir ver um pouco a coisa sob o aspecto contemplativo. Você vai ver, e isso pode acontecer em todos os momentos da nossa vida, levando em consideração que essa capacidade de contemplação é absolutamente vital para a nossa felicidade. E a tendência que a gente vê hoje em dia do mundo é, de fato, a gente deixar muito pouco tempo para essa visão contemplativa. Ainda mais num momento onde existe, sim, uma confusão entre contemplação e lazer, inclusive eu vou ir até além, entre arte e entretenimento. Uma coisa é o entretenimento, outra coisa é o fenômeno artístico. Às vezes, essas duas coisas se confundem, em muitas ocasiões, não. Você pode ver que é curioso que é muito fácil você falar, por exemplo, da indústria do entretenimento. Existe uma indústria do entretenimento, mas você não ouve falar muito da indústria da arte, porque a arte é um fenômeno mais sutil, é um fenômeno que demanda mais de você, e o entretenimento é apenas o efeito que aquele objeto artístico causa em você. Se você vai no cinema e você curte, você fica, o teu coração dispara, você chora, você ri, o entretenimento é aquilo que ele provocou em você, é o efeito que ele provocou em você. Sendo que a arte é a causa do efeito, é o que está por trás daquilo. E a gente, cada vez menos, nesse mundo louco de rede social, de estímulos ultra rápidos, cada vez mais, a gente vai deixando cada vez menos tempo para essa situação que a gente fala que seria o aspecto contemplativo da realidade. Se você, para concluir rapidamente aqui, que eu acho que já falei demais, você vai ver, por exemplo, a diferença que o próprio Aristóteles colocava entre o conceito que ele dava para o ócio, né? O ócio para Aristóteles era muito mais importante do que as atividades que ele fazia do dia a dia. E é fácil de você, pelo menos intuitivamente, entender esse tipo de coisa. Tudo que a gente faz para conseguir alguma coisa. Então, você trabalha para ter dinheiro, e o dinheiro por si só também não resolve a tua vida, você tem que comprar alguma coisa com aquele dinheiro. Então, a importância não é do dinheiro, a importância é a troca que você vai ter, que aquilo vai te proporcionar. Então, a importância daquilo não está naquilo, está em outra coisa. As atividades do ócio bem entendido, né, no sentido aristotélico do termo aí, o ócio ele está acima, por quê? Porque ele se basta. O ócio criativo, segundo o conceito do recém-falecido Domênico de Masi, e já de muito tempo atrás, ele vai além disso porque ele se esgota em si próprio. Quando eu chego e olho para minha filha dormindo, eu percebo aquele amor que aquilo me provoca, nada mais interessa, aquilo é um fim em si. Eu não consigo nada com aquilo, aquilo se basta da maneira mais integral possível que eu posso dizer. E aí você vai conseguir entender um pouco a diferença entre o ócio e o negócio, né? Então, você tem o ócio que está acima, porque ele é um bem em si, e você tem um negócio. O que seria o negócio? Negar o ócio. Então, você nega o ócio na tua vida diária
para que em algum momento você consiga ter um momento de contemplação. E o que eu espero que a gente tente levar como exercício para a vida é você conseguir resgatar alguns poucos momentos do seu dia a dia para que você chegue e atinja isso que a gente está chamando aqui de ócio, que vai gerar conhecimento, é um ócio ativo, não é você meramente ficar sem fazer nada, que é um pouco o termo mais moderno que a gente entende, né? E, de fato, um pouco a minha impressão do mundo que a gente vive hoje é que a gente está tendo muito pouco tempo para isso. E o tempo que a gente está tendo, que poderia ser usado para esse tipo de atividade contemplativa, a gente está usando até mesmo para o lazer. E que, às vezes, aquilo pode gerar uma felicidade genuína, e muitas das vezes não. É mais simplesmente, inclusive, chega às raias de um certo vício. Eu acho que o Alexandre, que é psiquiatra, pode entender muito melhor, explicar melhor isso para a gente ao longo do dia ainda, Carlone. Então, eu acho que exatamente essa perda de contemplação é que a gente tem visto que tem sido publicado, e aí eu cito um filósofo que é o Byung-Chul Han, não sei se todo mundo já leu, que é a Sociedade do Cansaço, que ele traz exatamente essa negação à contemplação, né? E isso gera um conflito enorme, porque a gente entra num automático na vida e a gente se desliga disso. Então, a gente não para avaliar, né? A gente mora em Niterói, eu moro em Niterói com a minha esposa, e ontem, voltando para Niterói, a gente percebeu que no catamarã, milhares de pessoas estavam tirando foto do sol. Né? Então, isso é fantástico, né? Porque assim, as pessoas estão parando para retratar os fenômenos da natureza, né? Que é essa epifania, né? Que a gente estava discutindo, que é essa sensação de transcendência, do belo, né? E que é uma coisa racional, porque você não consegue racionalizar isso, né? Então, o que eu fiquei muitos anos, eu e minha esposa ficamos muitos anos no Centro de Pesquisa da Consciência, porque nós tivemos algumas experiências fora do corpo, né? Saída do corpo, projeção de consciência, e a gente foi estudar isso fora do estado do Rio, né? E tivemos aí quase 10 anos no Paraná, no maior centro de pesquisa internacional de projeção da consciência, falando com um dos maiores projetores, e tivemos várias experiências fora do corpo, né? E uma coisa que eu aprendi ali com eles, com todo o time lá, e que o Dr. Alexander, inclusive, está fazendo contato lá, porque ele é um pesquisador sobre isso, eram as experiências de quase morte. É uma coisa muito fantástica isso, né? Eu não tive não, tá, gente? Mas o que eu observava... Graças a Deus, né, Carlone? Graças a Deus. O que a gente observava no relato das pessoas que tinham essas experiências de quase morte? Exatamente a negação do ócio. No fundo era isso. Elas precisavam de um fenômeno na vida que fizesse uma ressignificação imediata. Né? Então, assim, elas eram tiradas do corpo, viam o corpo, por exemplo, se acidentado, como a gente viu alguns relatos, e fora do corpo ela avaliava e falava assim, gente, a vida é muito mais do que isso que eu imagino. É muito maior, o espírito é muito maior do que tudo isso. Né? A percepção de uma realidade extrafísica, eu vivi isso, gente, é de uma experiência, e eu não tenho palavras para explicar. Né? E aí... nos conhecemos, né? Nós trouxemos um cientista, né? Um médico, pesquisador de renome, cientista, sobre a consciência e sobre esses fenômenos da consciência, que é muito interessante, né? Que é o Dr. Alexander, né? E eu pergunto assim para ele, que é uma pergunta que a gente formulou para você, tá? Uma pergunta difícil, capciosa, né? Como sempre. Quanto aos fenômenos espirituais, quais as evidências científicas e qual a visão da ciência frente à possibilidade de transcendência? E quais as consequências na ressignificação existencial de quem experimenta? Eu fiz essa pergunta porque foi exatamente essa pesquisa que eu fui fazer e vi o quanto que essas experiências de quase morte foram necessárias para muitas pessoas de coração duro. Né, de coração duro, extremamente materialistas, não que o materialismo não seja importante, a gente vive numa dimensão material, mas que viviam escravizadas pela materialidade. Né? Então, lanço a pergunta desafio aqui.
Muito obrigado. Eu peço desculpa, estou anotando aqui o que eu quero falar, tá? Não estou dando mensagem para ninguém, não. Não estou sendo desrespeitoso, não. Estou só anotando para não perder algumas coisas que foram me surgindo aqui, tá? Então, peço desculpa aí. Então, na realidade, eu queria retomar um pouquinho o que ele falou para responder a sua questão. Por que é importante o autoconhecimento? Eu acho que por dois motivos fundamentais. Uma coisa mais imediata. Por que eu estou na situação que eu estou? De positivo e negativo. Né? Eu, como psiquiatra, já tem quase 30 anos que a gente trabalha nesse campo, a gente vê, muitas vezes, e uma coisa que eu falo muito, assim, como psiquiatra, a gente sabe que a vida tem sofrimento. Viktor Frankl, um psiquiatra que foi vítima de campo de concentração, uma pessoa extraordinária, e ele fala que a vida vai ter sempre uma tríade trágica. Vai acontecer em algum momento a dor, a culpa e a morte. Isso vai acontecer com todos nós em algum momento, faz parte da vida, e isso faz parte do pacote. E, claro, quando tem significado, sentido e propósito, eu enfrento isso muito melhor, sem desespero. Você estava conversando lá isso. Então, vai existir isso, é inevitável. Mas, além disso, existe muito de sofrimento evitável que a gente cria para a gente. Esse que é o problema. Uma grande parte dos nossos sofrimentos são perfeitamente evitáveis. E, às vezes, a gente vai repetindo comportamentos atrapalhados. É um outro insight que eu tive depois de mais de 20 anos de medicina. E ouvindo tudo, né, como psiquiatra, a gente ouve tudo que, né, as pessoas nem imaginam que exista. E aí, até eu costumo brincar, né, o paciente, às vezes, fica meio que sem graça na primeira consulta de falar. Eu falo, olha, eu tenho quase 30 anos de psiquiatria. Vai ser difícil me impressionar com alguma história. Então, fica à vontade, pode falar o que você quiser, que a gente vai acolher e vamos tentar ajudar e tal. Mas o que eu percebi, assim, um resumo do ser humano, todos nós, eu acho meio brincando, a gente é um bando de atrapalhado querendo ser feliz. Na verdade, a gente quer ser feliz, mas a gente é meio atrapalhado, bota os pés pelas mãos, a gente, né, faz uns negócios que não tem nada a ver e tal, e é assim mesmo. Então, o autoconhecimento ajuda muito nisso, se atrapalhar menos. Né? Às vezes eu começo a entender melhor que comportamento meu, que modo de agir que gerou essa situação. Senão eu vou repetir exaustivamente a mesma história. Eu não percebo porque eu estou repetindo a mesma história, porque o padrão de comportamento... E a vida, na realidade, é relativamente simples. A gente complica demais. Né? Tem umas coisas meio básicas, umas regrinhas básicas da vida. A gente até falou da filosofia perene. Né? Os grandes pensadores da história da humanidade, de todas as culturas, chegam a conclusões muito semelhantes sobre como é a vida. Então, primeira dica, eu acho, em termos de autoconhecimento, a gente conhecer um pouco mais os nossos defeitos, as nossas virtudes, fomentar o nosso lado positivo, tomar cuidado com aquele área nossa que a gente escorrega muitas vezes. E quando acontecer alguma coisa que não está muito legal, tentar entender o que aconteceu. A gente vai botar a culpa no outro, nas coisas. O que eu colaborei para que essa situação acontecesse? O que pode fazer de diferente? Né? E do mesmo modo, quando deu certo, não foi do acaso. O que aconteceu que permitiu que isso acontecesse? Então, esse conhecimento inicial acho que é fundamental. Mas tem um segundo, que tem muito a ver com o que o Virgílio falou, que é essa busca da felicidade, que é uma tradução meio ruim, né, para eudaimonia, né? Eudaimonia é quando tudo meu vai bem, quando, na realidade, eu desenvolvo plenamente os meus potenciais. Essa é a nossa meta. E aí vem a questão de se autoconhecer. Eu tenho que me assumir. Essa palavra é muito boa, mas muito perigosa. O que é me assumir? Me assumir é me acomodar do jeito que eu estou e vocês que me engulam? Ou me assumir é realizar tudo que eu estou destinado a ser. Florescer eudaimonicamente. Eu vou falar a metade do caroço de manga. Todo mundo conhece caroço de manga, peludinho e tal. O caroço de manga se assumir é o quê? Ele virá eternamente caroço. Eu sou caroço de manga, eu sou assim mesmo e tudo mais? Ou ele despertar todo o potencial que ele tem dentro dele? E se tornar uma mangueira, aquela árvore frondosa, né, com folhas, frutos, que dá sombra, e é grande, e etc. Está tudo contido ali dentro. Mas para ela deixar de ser aquela semente e virar uma mangueira, ela tem que ir para a sujeira da terra, tem estrume, tem chuva, tem escuridão, tem que tomar vento, um monte de coisa para ela poder ser o que ela é. Então, o se assumir sim, mas se assumir a tudo o que eu estou destinado a ser. E cada um é semente de alguma coisa. Eu posso ser de manga, ele pode ser de milho, ele pode ser, sei lá, de rosa. Cada um vai ser de alguma coisa. Mas o importante, E aí vem o autoconhecimento.
refletir um pouco sobre nós mesmos, né? Quais são meus talentos, meus potenciais, aquilo que eu faço de alguma forma que me atrai, que me realiza, e como é que eu posso desenvolver isso? E como é que eu posso usar, e mais, como eu desenvolvo esses meus talentos? Mas tem uma segunda questão, como que eu coloco esses talentos para um uso que vai além de mim mesmo? Esse é outro paradoxo da vida, que todas as grandes tradições falam isso. O Viktor Frankl também fala. Sabe qual é a maior causa de infelicidade? A busca direta da felicidade. Vai dar errado. Felicidade é efeito colateral. Quando você calcula demais, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a felicidade, isso tem inúmeras pesquisas, eu estou falando aqui, mas tem inúmeras, podemos conversar depois sobre pesquisa, sobre isso e tudo. A felicidade eu identifico meus talentos, procuro fomentá-los, usá-los, porque quando a gente não está usando bem nossos talentos, isso dá uma desequilibrada na gente. Uso os meus talentos numa direção, movido por propósitos, por valores que vão além de mim mesmo. Eu percebo que aquilo é útil não só para mim, mas para o outro, uma função transcendente de mim mesmo. E ao fazer isso, eu me realizo. Exemplo clássico, Frodo do Senhor dos Anéis. Quem lembra do Senhor dos Anéis? O Frodo era como é que ele era? Ele era um hobbit, isso, um hobbit, que é um chulezinho, né? Assim, o hobbit é o polvinho mais chulé que tem. E ele se torna um gigante quando ele assume a tarefa, achando que vai dar o que não vai dar, e realiza e se torna um gigante, e ele vai construindo isso com a amizade, vai se realizando e vai florescendo, e aquilo vai mobilizando e mobilizando outras pessoas, e realiza a sua missão final de destruir o anel, né? Então, é exatamente isso. Quer dizer, ele foi crescendo quando ele negou a si mesmo. Quando eu nego esse interesse imediato e coloco o meu potencial num uso de algo maior, isso vai crescendo. Isso pode ser Jesus falar isso, Sêneca falar isso, todos os grandes pensadores da humanidade falam disso. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Então, se conhecer mesmo mais intrinsecamente e não se contentar, se assumir simplesmente com quem a gente é, mas a nossa melhor, onde eu posso chegar. E para isso tem a contemplação. Porque tem dois grandes equívocos também. Às vezes a gente fica fechado só naquela fazer um monte de coisa, e está todo mundo na correria, mas na correria para onde? Ou então a gente fica só na contemplação, parado, olhando no mundo, questionando as coisas. Também, inúmeras tradições, inclusive a filosofia monástica fala isso, do ora et labora. Nós temos um momento de oração, de contemplação, de conexão mais profunda e um momento de trabalho, de atividade, de realização. Se eu fico preso só num dos lados, esse é um dos grandes problemas da vida, a gente se prende num único detalhe. Uma coisa que é boa, mas só ela é ruim se não estiver equilibrada com outras coisas. Do mesmo modo, o cortisol é bom ou ruim? Depende. Ele é ótimo quando ele está equilibrado nos outros hormônios. Então, a contemplação é ótima, mas se eu ficar só contemplando, esse é um problema. O trabalho, a atividade é bom, é ótimo, mas se eu ficar só ali, eu estou correndo não sei para onde. Né? Então, tudo isso eu acho que ajuda nessa capacidade nossa de compreensão. Dei essa volta toda para chegar onde você perguntou. E dentro disso, na realização dos nossos potenciais, também evitando esses extremos, tem gente que valoriza só a parte biológica, a questão de remédio ou de alimento e tal. Tem gente que valoriza só a parte social, tem que transformar a sociedade e tal. Outro só a parte psíquica, outro só a parte espiritual. Por que eu preciso negar uma coisa para afirmar outra? Nós sempre valorizamos a abordagem bio-psico-sócio-espiritual, que se integram, todas elas estão juntas e se potencializando mutuamente, são dimensões nossas. Não preciso cortar pedaços do ser humano, eu preciso valorizar tudo. E aí entra no que ele coloca das experiências espirituais. O que tem em comum todas as tradições espirituais da história da humanidade? Você pode pegar budismo, hinduísmo, Yanomami no Brasil, cristianismo, todos. Todas as tradições espirituais têm um ponto em comum. Falam que existe uma dimensão transcendente da realidade. Alguma coisa que vai além desse mundo que a gente está aqui. Platão no mundo das ideias, o Rei dos Céus de Jesus, seja o que for. Vai ter a noção de que existe uma dimensão transcendente da realidade. Então, Deus, espíritos ancestrais, etc. Muito bem. E não só isso. Todas as tradições dizem que existe uma dimensão transcendente, que vai além dessa realidade,
E não só ela existe, como ela é a realidade fundamental. É a verdade verdadeira. É ali que estão as coisas. Como se diz aqui, é o Maia, né? Lá é a realidade. Então, existe a verdade transcendente. E todo ser humano traz essa capacidade de ter lampejos dessa dimensão. E esses lampejos são as experiências espirituais, as experiências de arrebatamento que a gente tem muitas vezes, né? Quando a gente tem aquela noção, aquele lampejo, e muitas vezes, pegando agora a experiência que ele coloca, a experiência de quase morte, como dizia o Cazuza, eu vi a cara da morte e ela estava viva, né? Então, a experiência de quase morte é muito interessante porque é um momento em que o cérebro não está funcionando bem, ou não funciona de jeito nenhum numa parada cardíaca, não tem glicose, não tem oxigênio vindo no cérebro, o cérebro parou de funcionar. Se o cérebro estivesse gerando a consciência, a pessoa não poderia ter memória de nada, ter vivência nenhuma. Mas ela fala que estava viva. Não só viva, consciente e mais consciente do que em situações habituais. É mais real do que a realidade, aquela questão que a gente estava falando antes, mais real do que a realidade. E nessa percepção, ela se vê, ela vê o corpo, ela vê ela tem uma sensação, às vezes, de um certo insight mais profundo sobre a realidade. Difícil até depois de explicar depois para as pessoas o que aconteceu. E isso transforma profundamente. Nós acabamos de finalizar um doutorado com 206 casos de EQM, experiência de quase morte aqui no Brasil. E para a maioria das pessoas, foi a experiência mais importante de suas vidas. Aumentando, aí sim, a ideia de uma visão, de uma transcendência, uma vida após a morte, diminuindo o senso de competição e mais o senso de cooperação, um senso mais de busca de integração aos demais. Então, e às vezes a gente está meio perdendo essas coisas no nosso dia a dia, né? Claro, mais uma vez, não se está negando de forma nenhuma a matéria e é importante cuidar da matéria. Claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, do que a gente está aqui. Mas qual é a meta central? Qual é a meta central? Eu posso estar perdendo, cuidando demais de uma coisa que é importante, mas não é... Para finalizar, comparação. Um aluno vem do interior para estudar aqui no UFRJ. Aí, se ele ficar preocupado demais com a casa que ele vai morar, ficar o tempo todo querendo uma casa maravilhosa, gastando tempo de limpando, deixando de ir na faculdade, deixando de estudar para cuidar da casa, alguma coisa está errada. É claro que ele tem que cuidar da casa, mas o essencial não é cuidar da casa, o essencial é o que ele vai estudar na universidade. Então, esse é um tópico para a gente refletir. Obrigado. Eu acho que essas EQMs, elas mostram exatamente isso, né? É ressignificação de valores, né? Eu já fui sinalizado aqui que a gente tem 10 minutos, né, só. É um tema que não dá para falar em 1 hora, gente. É uma história isso aí, né? Mas é um desafio mesmo. Mas acho que vale a pena a gente abrir para vocês perguntarem, interagirem aqui com a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Para que a gente possa desdobrar o assunto. Pois não. Não sei se tem um microfone. Estou vendo você, estou vendo você. Eu só não sei se sem microfone vai ser possível. Bom dia, Wilson, também sou colega psiquiatra. Em relação à experiência de quase morte, né, muitas pessoas que têm experimentado um mergulho psicodélico, muitas dizem que também passam alguma coisa parecida, né? Então, eu queria saber se, nesse ponto, se você tem alguma experiência com isso, ou o quanto você acredita que isso pode ajudar essas pessoas também a ter esse encontro, né, com o transcendental. A palavra que se usa muito é inefável, né? Aquilo que a pessoa não consegue explicar com palavras, né? Queria saber um pouquinho sobre isso. Obrigado aí pela pergunta. Então, complementando, inclusive, só o que ele tinha falado antes, então, nessas experiências espirituais mais profundas, elas geram uma mudança de percepção, né? Que, por exemplo, o rei Roberto Carlos fala: um raio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Quer dizer, aquela experiência ilumina, muda a perspectiva do indivíduo, né? Então, esse é um ponto importante, porque desperta para aquilo que realmente mais importa. Sobre a questão dos psicodélicos, é um tema importante, que está, como tudo, eu acho que a gente tem que ter prudência. Tem que ser estudado, mas ainda há muito pouca pesquisa de boa qualidade sobre o tema. Algumas pessoas referem as vivências, muitas vezes positivas,
Nós temos exemplos, né, de vivências negativas e problemáticas também. Então, a gente não conhece ainda muito bem o potencial benéfico e o potencial maléfico, em que situação deve ser usado, para que tipo de pessoa, em que momento. Então, resumo. Sim, algumas pessoas têm essas vivências de modo construtivo, que se assemelham, às vezes, até com a vivência de EQM, mas também a gente tem os problemas. Então, é uma área que está sendo estudada e precisa ser estudada de modo bem claro mesmo. Eu acho que é isso. A gente teve uma pesquisa vinculada a isso lá no Centro de Autoestudos da Consciência, né? E que foi formulado várias técnicas para você ter essa descoincidência da consciência do cérebro físico. Qual é a conclusão que a gente chegou, né? A gente não precisa de droga psicodélica para ter expansão de consciência. Isso aí já está claro. Acho que é válido os trabalhos, tá? Ayahuasca, enfim, várias substâncias que são utilizadas no sentido desse sentido maior de amplidão de consciência e de conexão com o divino, né? A gente não está criticando nada aqui, nenhuma religião, só que a gente entendeu o seguinte, do ponto de vista científico, lá, a pesquisa que está sendo feita, e continua sendo feita, porque eu venho mantendo contato com as pessoas, que a gente não precisa disso. Então, existem técnicas, né? Por exemplo, existem técnicas de você sair do corpo, sabe como? Você dormir com fome. Aí você pega o alimento que você mais gosta e bota dentro da geladeira, né? Eu, por exemplo, gosto de pudim, né? Aí você bota um pudim dentro da geladeira e dorme com fome, né? E dorme com esse alvo mental do pudim dentro da geladeira. E você sai do corpo. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério, isso é uma técnica, tá? Isso é técnica, viu? Exatamente. Lá em casa não tem, porque a minha esposa é nutricionista. Então, assim, você dorme com sede, por exemplo, e abastece a geladeira com água, né? Então, aquilo vira um ponto de fixação para que você se projete até aquele local, né? E isso é uma das técnicas utilizadas, tá? Aí tem a respiração holotrópica, tem várias técnicas que a gente utiliza, ponto de fixação, né? Então tem várias técnicas que são utilizadas para essas experiências que são transcendentes do ponto de vista da projeção da consciência. Posso só complementar uma coisinha? Uma coisa que eu queria ter falado e acabou não falei antes, nessa questão mesmo, do ponto de vista prático, né? Da espiritualidade no nosso dia a dia, na busca do bem-estar sobre isso. Hoje há, literalmente, milhares de estudos, de pesquisas, sobre o impacto de práticas religiosas e espirituais sobre a saúde. Tá? E o que está bem demonstrado hoje em dia? Só uma coisa bem prática, na realidade. O que está bem demonstrado que impacta em termos de diminuir depressão, melhorar a qualidade de vida, diminuir mortalidade, diminuir o uso de drogas. Está demonstrado de modo bem consistente. Primeiro, uma frequência regular a um grupo religioso e espiritual. Frequência semanal. Esses estudos, por mais que alguns torçam o nariz, mas o dado que mais robusto das pesquisas é esse. Frequência semanal a uma comunidade religiosa e espiritual. Segundo, práticas, momentos de prática. Tirar no dia um momento, uma prática de oração, de meditação. Começar o dia, às vezes, acorda 20 minutos mais cedo. Faz uma pequena, em vez de ficar no celular já, né, pega um minutinho, para um pouco, faz uma oração, uma meditação, faz uma pequena leitura, pensa sobre isso. Terceiro, a prática de trabalho voluntário. Né? O trabalho voluntário está integrado em alguma coisa que você está procurando auxiliar, etc. e tal. Quarto, buscar, frente à situação de desafio que você está vivenciando, que lição eu posso ter disso? Aquela noção que o povo, sabedoria popular, Deus dá o frio conforme o cobertor, certo? Então, se tá passando, eu tenho condições de lidar com essa situação. E eu tentar pensar o seguinte, que lição eu posso tirar disso? Que lição Deus está passando para mim nessa situação? E mais, como que eu posso usar de modo construtivo? E, por final, uma última estratégia que tem sido bem demonstrada em pesquisas também, essa estratégia de uma parceria, né, com Deus, com a força superior que você quiser. É o seguinte, eu faço o melhor que eu posso, o resto está na mão de Deus. Eu não tenho controle absoluto das coisas e também não sou uma massa morta aí que é onde empurra vai. Né? Quer dizer, eu faço o melhor que eu posso, o melhor do meu coração, fazer ali, e o resto eu entrego
para Deus, para o universo, para o nome que você quiser dar para isso. Essas são estratégias que estão demonstradas efetivamente em inúmeras pesquisas que ajudam as pessoas a lidar com problemas e melhorar o bem-estar e a saúde como um todo, e a eudaimônia também. Ok? Tem mais uma pergunta, acho que a gente tem 3 minutos. Como é que é o seu nome? Marie. Eu acho que esse é o grande desafio e seria absolutamente o ideal. É exatamente isso. Quando eu dei o exemplo da glicemia, né, o que eu estava querendo dizer no fundo? Era isso que você falou. Ou seja, é uma coisa que acontece o tempo todo. A gente está conversando aqui e o corpo está controlando a glicemia. Mas é a maneira de você ver o que está acontecendo de uma forma tão prosaica, mas ver de uma maneira distanciada, vamos dizer assim. O grande problema que eu vejo na sociedade moderna, e que a gente não é vamos dizer assim, um espectador inerme nisso, a gente pode atuar de maneira diferente, é que todas as atividades nossas que envolvem o efeito muito rápido em relação da causa, você tem uma causa, você tem um efeito. Quanto mais rápido é o efeito que você consegue com aquilo, mais você quer que aquilo se repita. Então, por exemplo, pensando no extremo, você tem as drogas. As drogas que mais rapidamente tendem a viciar a pessoa são aquelas onde o efeito é atingido muito rapidamente pelo corpo. Então, por exemplo, a cocaína inalada vicia um pouco menos que o crack, porque o crack chega muito mais rápido no efeito que ele precisa. Chegando muito mais rápido, para de fazer efeito mais rápido também. E se você quer logo em seguida uma coisa a mais. As redes sociais são um pouco isso. Hoje em dia, acho que todo mundo tem essa experiência. Hoje em dia, um áudio de 3 minutos é uma loucura. Você pensa que aquilo é um podcast. Não vou ouvir um áudio de 3. Imagina, 3 minutos. Então, a gente está meio que se viciando em coisas muito rápidas, assim como o usuário de crack em relação a isso. Então, esse é o grande desafio, é você encontrar dentro do teu dia a dia, né, momentos onde você possa enxergar aquilo de uma maneira diferente. O Spinoza, que é outro filósofo também que eu gosto muito, já fui um pouco mais pessoalmente spinoziano, hoje um pouco menos, mas continua. Ele tinha um conceito que é maravilhoso, depois vale a pena você dar uma procurada para ler, você ver as coisas, ver tudo. Por exemplo, ver a glicemia, que eu acabei de dizer, você vê esse fenômeno sob a perspectiva da eternidade. Ver as coisas sub a specie aeternitatis, que é em latim lá. Então, assim, e isso é um exercício, Marie. Isso não é uma coisa que a gente vai aprender, é uma coisa que você tem que exercitar, né? Eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui, em relação ao que o Alexandre estava falando. Depois de eu fui criado numa família cristã, minha avó muito católica, minha mãe muito católica, e como toda pessoa normal, você meio que abandona o catolicismo durante boa parte da vida. Quando eu voltei a estudar filosofia com um pouco mais de seriedade, há uns 15, 20 anos atrás, não sei porquê, eu até tenho a minha pista, eu voltei um pouco para a religião, particularmente para o catolicismo. Tinha mais dificuldade com o aspecto institucional da igreja, mas criei o hábito, aliás, estou tentando ainda criar o hábito de ir à igreja. Sem vontade, nem sempre eu estou com a mesma vontade para ir, mas aquele ato de ir à igreja, de encontrar com aquelas pessoas, de parar com aquele tempo, eu estou tentando fazer alguma coisa do ponto de vista ativo, para que aquilo, em algum momento, vá ser incorporado a mim como uma verdade. Isso não acontece de uma maneira uniforme, em alguns momentos isso sim acontece, muito mais do que antes, em outros menos, mas é um exercício, é o grande desafio que a gente tem. Inclusive, até etimologicamente, a palavra ócio está dentro da palavra negócio.
né? O ócio, o negócio é você negar o ócio para atingir o ócio. O ócio, voltando, bem entendido, né? É esse ócio contemplativo, o ócio que gera o conhecimento e não o que gera o prazer, necessariamente. E a gente tende a viver num mundo onde a gente busca as coisas rápidas. Os vídeos de 30 segundos, os 12, sei lá, quantos caracteres. Enfim, então, é um desafio e agora é um exercício também. Você fazendo isso no teu dia a dia, isso vai sendo incorporado à tua realidade, entendeu? Bom, a gente já chegou ao fim, né? Já tomei um puxão de orelha aqui. A gente deixou um vídeo, né, agora para o final, para passar para vocês. Eu acho que é possível passar, não sei. Esse vídeo ele é de um jurista, filósofo, que eu estudei muito ele, na época da antropologia, que é o Rumi. Não sei se alguém aqui conhece. É um dos filósofos do Oriente que eu acho assim mais profundo, né? Então, esse é um vídeo aberto, tá? É um vídeo que está no YouTube, na voz do Roberto Crema e do Marcos Viana, que é um músico, ele toca violino, é uma coisa linda, justamente para que a gente faça uma reflexão sobre os aspectos filogenéticos da nossa evolução, né? Então, o poema ele diz exatamente isso. Eu trouxe para a gente fazer um encerramento como uma reflexão belíssima, né? E de uma profundidade que eu acho que vale a pena depois vocês consultarem na internet e fazerem uma reflexão sobre o que Rumi dizia, sobre o que é evoluir, né? O que é evolução. Eu não sei se pode passar, por gentileza, o vídeo. Direi em segredo aonde leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Ninguém fala para si mesmo em voz alta, já que todos somos um. Falemos de um outro modo. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos os lábios e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem, se te interessa, posso mostrar-te. Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta, mais tarde animal. Como pode isso ser segredo para ti? Finalmente, foste feito ser humano, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido tua jornada, de certo, hás de regressar como anjo. E depois disso, terás terminado de vez com a terra. E tua estação há de ser o céu. Não durmas. Senta-te com teus pares. A escuridão oculta a água da vida. Não te apresses. Vasculhas o escuro.
Os viajantes noturnos estão plenos de luz. Não te afastes da companhia de teus pares. Te direi em segredo aonde leva esta dança. Bom, pessoal, o Rumi foi o fundador da escola dos Derviques. Não sei se todos já ouviram falar, né? E no taoísmo, os Derviques eles fazem as danças rodopiantes com uma palma da mão para o céu e o outro para a terra. Então, é a conexão entre o Yang do céu e o Yin da terra, onde traz toda a homeostase do Yin com o Yang. Então, a gente trouxe esse vídeo justamente para que a gente pudesse encerrar essa palestra e agradecendo a todos vocês aí por estar aqui, né? E a gente está aqui, se alguém tiver alguma dúvida, não tiver tido a oportunidade de perguntar, estamos aqui para ajudar. Bom dia.